Saudações, meu nome é Vinícius Costa Coelho, sou estudante de graduação no curso de Agronomia na Universidade Federal de Viçosa e no evento do Simpósio de Integração Acadêmica de 2022 eu vou estar apresentando um trabalho cujo título é Efeitos letais e subletais de uma mistura inseticida para controle da broca do café. Mas o que é a broca do café? A broca do café, Hipotenemos rampei, é um besouro da ordem Coleóptera e causa perdas quantitativas e qualitativas na cultura cafeeira. As perdas quantitativas são estimadas em cerca de 300 milhões de dólares por ano apenas no Brasil. Já as qualitativas se dão pelo comportamento da praga, que ele bloqueia o fruto e completa seu ciclo de vida lá dentro. Isso causa perdas qualitativas na bebida e no produto final. Um dos grandes empecilhos para o manejo dessa praga é o fato do seu ciclo de vida se dar dentro do grão, o que dificulta o controle químico. E além disso, em 2013, o principal inseticida usado no controle da broca, o Indossulfan, teve sua venda proibida, por ser um organoclorado que deixa resíduos orgânicos, poluentes e persistentes, tóxicos a plantas, animais e à saúde humana, sendo assim um produto muito eficiente, porém muito prejudicial também. E dessa forma é necessária a seleção de inseticidas que sejam eficientes e não apresentem características ecotoxicológicas negativas. E na busca por esse novo produto, sabemos que entre os grupos de inseticidas registrados para o uso em lavouras de café com essas características estão os piretroides e os neonicotinoides. E o objetivo desse estudo foi justamente determinar os efeitos letais e subletais do piretroide bifentrina e do neonicotinoide acetamiprid, tanto eles isolados e em mistura, no controle da Hipotenemos rampei. A realização do experimento ocorreu no Laboratório de Interação Inseto-Planta, na Universidade Federal de Viçosa. Primeiro, no campo de diferentes propriedades que não tiveram aplicação de inseticidas, foram coletados grãos visualmente atacados, que foram levados ao laboratório para extrair os adultos de dentro do grão e selecionar os que não apresentavam má formação. Os tratamentos foram divididos em 3 e com 5 repetições cada, sendo o primeiro tratamento bifentrina mais acetamiprid, o segundo apenas a bifentrina e o terceiro apenas o acetamiprid. As concentrações foram de forma seriada e em ordem decrescente, utilizando um fator de diluição 5, como vemos na figura. Ou seja, o primeiro pote colocamos 160 mg por litro, no segundo dividimos por 5 para colocar apenas 32, e assim sucessivamente para a bifentrina mais acetamiprid, que possui essa concentração, individualmente eles possuem essa concentração aqui de baixo. Cada repetição corresponde a uma bandeja com 16 células, totalizando 80 células, e como colocamos 1 grão por célula, foram necessários 80 grãos verdes, sadios e frescos por tratamento, lembrando que são 5 repetições por tratamento. Os grãos coletados foram imersos nas caudas inseticidas e após secar, aproximadamente 2 horas após a imersão, aí sim os grãos foram adicionados nas células das bandejas. Em seguida, a broca é adicionada junto aos grãos e são realizadas avaliações tanto dos besouros quanto do fruto a cada 12 horas. Após as avaliações, obtivemos os seguintes resultados, que foram dispostos em 3 gráficos, sendo cada um deles referente a um tratamento diferente. Em todos eles, o eixo Y se refere à probabilidade de sobrevivência do inseto que foi exposto ao inseticida, e no eixo X temos a quantidade de tempo em horas. Em todos eles também, a linha vermelha representa a concentração maior do produto que foi colocado no grão, e a linha rosa representa a menor concentração, sendo as linhas intermediárias as respectivas dosagens intermediárias. No gráfico A, que é a bifentrina mais acetamiprid, observamos que 12 horas após o contato da broca com o grão mergulhado no inseticida, já havia uma probabilidade quase nula de sobrevivência desse inseto. Assim como ocorreu no gráfico B, que 12 horas após o contato da praga com o grão, há uma baixíssima probabilidade de sobrevivência. Já no gráfico C, que é o acetamiprid isolado, podemos observar que mesmo na maior concentração e após 96 horas, a probabilidade de sobrevivência do inseto continua alta, entre 0,75 e 1. Bom, e a partir da análise dos dados dos gráficos anteriores, podemos chegar a esse novo gráfico, cujo eixo Y representa o tempo de sobrevivência em horas e o eixo X a concentração em miligramas por litro. Ele vai nos fornecer a rapidez de ação inseticida contra Hipotenemos rampei em relação à concentração de bifentrina e acetamiprid em mistura e separados. Olhando para o gráfico, é possível observar que no caso
tanto da bifentrina isolada quanto da bifentrina mais acetamiprid, quanto maior a concentração, menor é o tempo de sobrevivência do inseto que teve contato com esse composto. Já no caso do acetamiprid isolado, independente se a concentração aumenta, o tempo de sobrevivência do inseto permanece o mesmo. Por fim, com o estudo, podemos obter esse terceiro gráfico, que nos traz as curvas concentração-mortalidade de Hipotenemus rampei expostas a frutos de café tratados com bifentrina mais acetamiprid, bifentrina isolado e acetamiprid também isolado. Olhando para o gráfico, temos no eixo Y mortalidade em porcentagem e concentração em miligramas por litro no eixo X. Podemos observar que, tanto no caso da bifentrina quanto na bifentrina mais acetamiprid, quanto maior a concentração, maior é a porcentagem de mortalidade dos insetos, chegando a quase 100%. E por sua vez o acetamiprid, quanto maior a concentração, a mortalidade não altera tanto. Com esses dados, portanto, conclui-se que a bifentrina pode ser recomendada nos programas de manejo integrado de Hipotenemus rampei em lavouras de café, por ter ação rápida para causar mortalidade da praga. Além disso, o piretroide apresenta baixo custo e baixa toxicidade a mamíferos e não é persistente no ambiente. Gostaria de agradecer especialmente ao Laboratório de Interação Inseto-Planta e ao Simpósio de Integração Acadêmica, assim como também aos nossos colaboradores.